que o Enes chegou aqui... E deixa eu botar um pitaco antes do Enes, porque o Enes pode colaborar muito nisso. Veja, 107 anos de Foz do Iguaçu, desses 107 anos, só 42 sem a Rádio Cultura contando esses fatos. Se você Ela está inserida, né, numa larga margem dessa história. Ô, Nélio, se você contar que tem um dado histórico aí, tá? Todo mundo pega 2014, mas instalação mesmo, ele se dá praticamente 4 anos depois. Então dá até pra gente fazer uma 1914, o município, né? De 1914. É que saiu 2014. E daí é o seguinte, mas ele vem para quase 18, salvo o melhor juízo, a instalação. Ficaria menos tempo ainda sem a Rádio Cultura. E a Rádio Cultura, entendeu? Então estaria com mais tempo de sociedade. É isso, Enes Mendes da Rocha, você que é mineiro? É mais ou menos isso, né? Você sabe que o mineiro não basta ser mineiro, né? Tem que ser também biscoiteiro. Tá entendendo? Traduzindo? Bom dia para todos vocês e é um prazer muito grande participar de uma rodada de personalidades expressivas que falam a respeito de Foz do Iguaçu. Mas traduzindo, Nelson, é o seguinte... o mineiro, ele acha o seguinte, que é bom viver naquela terra, mas quando você adota uma terra como Foz do Iguaçu, não é que você deixou de ser mineiro, você é mais mineiro e mais ligado à terra. Esta é a tradução que eu faço. Mas eu vejo que se fala bastante das obras estruturais que temos hoje e de que elas são responsáveis por uma estrutura que dá condições a todos nós iguaçuenses, aos empresários locais que se juntaram às obras federais, estaduais e que constroem essa cidade. Mas é interessante o seguinte, nós vamos falar depois, no dia da Rádio Cultura, a respeito disso. Um ano depois da inauguração da Rádio Cultura, que foi em 56, em 1957, apenas para explicar que esse vínculo que a cidade tem com o governo federal, ele não é recente, Nelson. Em 1957, os jornalistas do jornal A Notícia, que era de propriedade da Rádio Cultura, e repórteres da Rádio Cultura, entrevistou o doutor Simval Araújo, que era o diretor do Departamento de Fronteiras. Naquela época tinha um Departamento de Fronteiras que cuidava de uma forma específica de todas as fronteiras, mas Foz do Iguaçu ocupava o primeiro lugar. Para saber o que Foz do Iguaçu queria. Foz do Iguaçu requereu, naquela época, o asfaltamento imediato das avenidas Brasil e Jorge Schimmelfennig. Você veja aqui que aqui está embutido um interesse que não foi comentado na época, mas que depois soube-se. Por exemplo, a ligação com a cidade, com as cataratas do Iguaçu, não tinha o aeroporto ainda, né? Naquele lado o aeroporto funcionava aqui na sede do Grécio. Era para que a ligação fosse feita por onde é o atual itinerário. Porque antes utilizava parte da Avenida Porto Meira, que naquela época era de pedra irregular, depois ali na esquina do Colégio Agrícola, hoje Avenida dos Imigrantes, antes era a Estrada das Cataratas, fazia uma reta direta até o Rio Tamanduá. E, na sequência, até as Cataratas do Iguaçu. Era uma dificuldade terrível de se locomover para as cataratas através deste trecho. Hoje, a gente sabe perfeitamente que quem projetou naquela época e lutou na política para isso, tinha plena razão. Mas um outro fator que os nossos antepassados, os nossos jornalistas passados, foi no ano seguinte, em abril de 58. A manchete do jornal e do sistema de jornalismo da Rádio Cultura na época era essa: o Brasil construirá
o maior arco em concreto armado do mundo. Porque o momento era certo. Brasília já estava construída e a construção das imensas barragens de Furnas e Três Marias também. O governo de Juscelino Kubitschek estava em alta. Aliás, ele foi denominado o construtor naquela época. Então você veja o seguinte, o vínculo nosso com o governo federal, especificamente o governo federal, e o governo estadual vem de longa data, né? Agora, qual é a perspectiva que o Enes tem a respeito do futuro? É que você poderia até perguntar. A perspectiva que eu tenho é que tudo isso que já foi dito de obras estruturantes, perimetral leste, e uma série de outras obras que estão projetadas, nós já temos um aeroporto, Nelson, que vai desenvolver voos até internacionais, charters, voos completos de fora direto para Foz do Iguaçu. Mas para que isso funcione plenamente e toda essa estrutura possa funcionar, né, gerando riquezas, gerando empregos, gerando estabilidade para muita gente, é necessário que nós tenhamos liberdade de ir e vir, que acabe com essa pandemia toda, que acaba com tudo isso que cerceia serviços, cerceia economia e que baixou muito o nível de vida de muitas pessoas aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que quando chegarmos a esse nível, a esse ponto da abertura praticamente plena, nós teremos então uma nova Foz do Iguaçu, porque as coisas não vão ficar apenas nisso aí. Há muita coisa projetada pelo futuro, vocês mesmos disseram aí há pouco, né? E que só depende dessa liberdade que nós tínhamos há pouco tempo atrás e que foi impedida por um processo que não parou apenas Foz do Iguaçu, parou o mundo inteiro. Mas vamos falar muito de radiocultura, se assim for possível, em um futuro próximo, no dia 22.